Olá pessoal, neste vídeo nós vamos acessar o portal de mapas do IBGE, um importante repositório de documentos cartográficos do Brasil. Vamos lá! Eu vou começar aqui então mostrando para vocês o portal de mapas, tá? Vou começar da página inicial aqui, tá? Então a URL, o endereço portaldeMapas.ibge.gov.br, você vai chegar nesta tela aqui, tá? É importante salientar que o IBGE é o principal órgão, a principal instituição de distribuição de dados, né, de mapas, de documentos cartográficos oficiais do Brasil, em termos nacionais, ok? E muitas informações, muitos dados a gente pode adquirir por meio desse portal. Ele não é o único, nós vamos ver outros no decorrer da disciplina, mas vamos começar por esse aqui hoje. Eu vou dar um enfoque específico na parte de escala, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem organizado por tema, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, explorando um pouquinho com vocês. A gente tem Atlas Nacional do Brasil, 2010, vou pegar aqui, ó, Brasil no Mundo, tá? E a gente vai ter uma série de arquivos aqui, observa que estão em formato PDF, são apenas para visualização nesse caso, tá? Associados ao Brasil no Mundo. Vou abrir um aqui, ó, voltado para meio ambiente, emissão de CO2. Ele vai carregar aqui ao lado, tá? Na minha máquina aqui ele está carregando rapidinho, porque eu já tinha feito uma visualização anterior desse arquivo, tá? Pode ser que na máquina de vocês demore um pouquinho, mas com um pouquinho de paciência ele carrega, tá? E aí eu vou clicar nesse pontinho aqui, nesse ícone, para ele abrir numa tela nova, tá? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem uma representação global, né, um mapa mundi aqui, associado a dois temas de meio ambiente: florestas, né, proporção da superfície coberta por florestas, e emissão de CO2. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes na análise desses mapas hoje, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, mas o que eu quero destacar é o que tem relação com escala que a gente está vendo no momento. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o território, né, brasileiro representado, tá? E eu vou aqui direto para a parte de escala. Olha aqui o que a gente tem. Então, é um mapa mundi. A escala numérica dele é 1 para 125 milhões, tá? Então, o que acontece? Eu tenho escala pequena, tá? Se você estiver na dúvida entre escala grande e escala pequena, estiver fazendo confusão com relação a isso aí, lembra-se do seguinte: se eu fizer uma divisão de 1 por 125 milhões, vai dar um número muito pequeno, certo? Então, isso significa escala pequena. Se eu for comparar com uma escala 1 para 10 mil, por exemplo, né, o número 1 dividido por 10 mil é maior do que o número 1 dividido por 125 milhões. Então, na escala 1 para 10 mil, o documento cartográfico tem um detalhamento maior do que na escala 1 para 125 milhões. Tá? Lembra disso. A gente tem aqui embaixo também a escala gráfica, né? Então, observa que 1 centímetro aqui nessa escala gráfica representa 625 quilômetros, tá? Então, uma área bastante grande, tá? Então, aqui eu estou falando de escala pequena. E aqui embaixo eu tenho os mesmos valores, né? Porque está do mesmo tamanho, tudo representado da mesma forma, tá? Não vou entrar em outros detalhes agora de interpretação desse mapa, vocês podem explorar e aos poucos na disciplina a gente vai fazendo isso aí, trabalhando com outras informações, coordenada, legenda, etc. Ok, vamos voltar aqui então ao portal de mapas do IBGE, vou fechar aqui o Brasil no Mundo, agora eu vou abrir território e meio ambiente. Tá? Então, aqui ó, eu tenho, por exemplo, divisão político-administrativa com divisão municipal. Vou clicar nesse item. Observa que também aqui ele carregou rapidinho, porque eu já tinha visualizado antes. Aqui eu só tenho o Brasil, né? Não tenho mais o mundo inteiro representado, está focado no território brasileiro.
Então, só comparando, enquanto aqui, nesse mapa que tem representado o mundo todo, eu tenho uma escala 1 para 125 milhões, aqui, neste outro mapa, em que eu tenho a divisão municipal do território brasileiro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês verem. Olha aqui a escala, 1 para 15 milhões. Ainda é uma escala pequena, 1 para 15 milhões, só que é uma escala maior, 1 para 15 milhões, do que 1 para 125 milhões. Tá joia? E se a gente for comparar, né? Então lembra aquela história. Se a escala é um pouquinho maior, significa que eu represento uma área menor, né? Então aqui eu estou representado apenas o território brasileiro, uma área menor do que a área do mundo inteiro, do globo, certo? E o nível de detalhamento é maior nesse mapa aqui, em relação ao mapa-mundi, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho representado os limites dos estados e a fronteira de cada município, né? Então, cada bolinha dessa aqui, se a gente der uma olhada aqui na legenda, ó, cada bolinha dessa está representando uma sede municipal, tá? E os limites municipais também estão representados com essas linhas cinza aqui. Então, eu tenho uma informação que chega no nível de município. Eu consigo ver aqui os municípios, né, a sede municipal, bem como seus limites para cada unidade da federação. Então, é um nível de detalhamento maior do que o que eu tenho neste caso aqui, tá? Porque aqui eu não tenho nem a divisão dos estados para o território brasileiro, né? Eu tenho aqui os principais corpos d'água, os principais rios, mas não a divisão dos estados. E aqui eu já tenho uma informação mais detalhada. Então, novamente, fazendo aquela relação para fixar. Essa escala é maior, tá, desse mapa aqui do território brasileiro, do que a escala do mapa-mundi. E, portanto, aqui eu tenho um nível de detalhamento maior do que eu tenho aqui. Aí você poderia dizer, mas o tema é diferente. Ok, o tema é diferente de fato. Mas mesmo que eu quisesse, será que eu conseguiria representar limites municipais e sedes municipais nesse mapa aqui? Será que ficaria visível? Não, não ficaria visível porque aqui o Brasil está representado neste papel, né, digamos assim, nessa área de desenho, com uma área muito pequena. Tá? Então, eu não conseguiria representar aqui limites municipais. E aqui eu já tenho uma área bem maior para representar o território brasileiro. Beleza? Vamos visualizar aqui um último documento numa escala diferente. Então, eu vou abrir aqui cartas e mapas. Folhas topográficas, vocês vão ver que tem uma série de escalas aqui. Né, as categorias estão organizadas por escala. Eu vou abrir a maior escala que a gente tem aqui, que é a escala 1 para 25 mil. É a maior escala de mapeamento sistemático do território brasileiro. Tá? Isso de mapeamento sistemático, mapeamento geral. Tá? Então, aqui, 1 para 25 mil. Então, aqui a gente tem uma série de tipos de arquivos. Isso em verdinho identifica o tipo de arquivo. Vou abrir aqui um Brasília, para a gente visualizar. Então, tá aqui, vou carregar em outra página para ficar melhor. Então, bom, vou diminuir o zoom primeiro aqui. Se vocês derem uma olhada, aqui a gente tem aquele formato de avião, que é muito comum, né? Não sei se vocês já viram em algum lugar, mas Brasília, né, a cidade planejada, então a gente tem o formato de avião aqui, né? O chamado plano piloto, ou eixão, né? Asa norte e asa sul. Tá? Aqui é o Lago Paranoá, que foi construído artificialmente na região. Vamos dar um zoom agora, tá? Não vou entrar no mérito de muitos detalhes aqui, mas a gente observa, por exemplo, olha as feições que estão representadas nessa carta 1 para 25 mil, tá? Eu tenho autódromo, centro poliesportivo, colégio, campo de futebol, hospital, ginásio, tá? Setor de rádio, TV, hospital, aqui novamente, igreja, tá? Então, eu consigo ver o arruamento com muitos detalhes, certo? Eu consigo ver as construções,
tá? Esses pontinhos aqui dizem respeito também a construções, né? Então, ó, setor habitacional, os corpos d'água muito bem visíveis, né? Um jardim zoológico aqui, aeroporto e tudo mais. Aqui, então, a escala 1 para 25 mil, observe a escala gráfica aqui, né? Então, é uma escala de tamanho grande, tá? Esse mapa aqui, se a gente for imprimir, a gente tem que imprimir no papel A0. E aqui, cada subdivisão dessa equivale a apenas 1.000 metros, a apenas 1 quilômetro, né? Então, ó, aqui nessa escala 1 para 25 mil, essa subdivisão equivale a 1 quilômetro, ou desculpa, 1 metro. 1 quilômetro, 1.000 metros, desculpa aí a confusão. Então, 1.000 metros. Neste outro, essa divisão bem menor equivalia a 75 quilômetros. E no mapa mundi, esta divisão aqui equivale, né, a 625 quilômetros, tá certo? Então, só para a gente comparar aí as diferenças de escala. Algo interessante só que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Eu tenho algumas informações, né? Esse é um mapa que foi produzido já na década de 80, bem antigo aí, mas a maioria do mapeamento sistemático das áreas mais acessíveis do país são, de fato, mais antigas, tá? E aqui a gente tem um negócio chamado articulação da folha. O que é isso? Isso aqui mostra que esse mapa tem como mapas vizinhos esses outros aqui. Então, por exemplo, digamos que eu queira saber a continuação dessa área, né? Por exemplo, aqui eu tenho o Lago Paranoá, eu queria pegar o mapa vizinho aqui para ver o que tem na continuação. Então, eu consigo ver que o mapa vizinho é esse aqui, ó. Brasília 2215 3NE. Tá? E aí eu posso vir aqui no portal de mapas do IBGE. Depois a gente vai entender melhor essas nomenclaturas, mas termina com NE, certo? Então, o vizinho é esse aqui, ó, termina com NE. Vou carregar este e vou abrir aqui numa outra página. Então, este mapa, vamos diminuir aqui, ó. Aqui eu tenho o mapa a noroeste, então a continuação aqui do lado direito, tá? É este mapa aqui, tá? Então, aí a gente consegue novamente dar o zoom, tá? Então, ó, observa que aqui aparece a esplanada dos ministérios, né? O que seria a pontinha do avião lá que não está aparecendo no mapa anterior. Então, aqui a gente tem o setor das mansões, né, de Brasília, ó, observa que chama-se setor de mansões mesmo, né? Aqui após o Lago Paranoá, aqui a leste, tá joia? Também é um mapa na escala 1 para 25 mil. Então, inicialmente, o que eu queria mostrar para vocês eram esses mapas para destacar a questão das escalas, para reforçar mais os conceitos de escala que a gente já viu na outra aula. Tá? Tem uma quantidade muito grande de dados, então eu solicito que vocês explorem essas informações, tá? Algumas, né? Lógico que não é para sair vendo de um por um tudo que tem aqui, porque tem muito dado, tá? Mas explorem um pouquinho aqui para vocês começarem a se habituar aqui com o tipo de documento cartográfico que a gente encontra nesse portal, tá? A gente tem aqui, ó, se a gente trocar a exibição, eu posso exibir por extensão. O que é extensão? É o tipo do arquivo, tá? Então, esses aqui que a gente visualizou são do tipo JPEG, tá? Ó, JPEG, ou, nesse último aqui, do tipo PDF, tá? Que são somente para impressão, JPEG e PDF. No QGIS, que é o SIG que a gente vai utilizar para processar os dados, a gente vai utilizar muito esse dado aqui, ó, SHP, que a gente chama de shape. Então, vamos olhar aqui o que a gente tem em shape. Nem tudo que está em JPEG e PDF está em shape, tá? Então, a gente tem aqui uma série também de pastas só para esse formato shape, tá? Então, por exemplo, aqui em malhas territoriais, ó, a gente tem malhas de unidade da federação, tá? Então, sigam esse caminho, malhas territoriais, malha de unidade da federação. Então, a gente vai ter, ó, por estado, separadinho, com relação, inclusive, aos anos, né, de 2000 até 2018 aqui. Para alguns estados, a gente vai ter alguns intervalos que não tem dados disponíveis, e tem para o Brasil também, ó. Para o Brasil, a gente tem de 1900 para frente, né? Lógico que não ano a ano, tá? Tem alguns intervalos.
Então, vou pegar aqui, ó, Brasil 2019, tá? Clicar em Shape. Vocês vão ver que ele vai carregar aqui, vai demorar um pouquinho também, tá? Então, ele carregou aqui os limites. Ele vai, esse é o dado, né? Ele ainda não visualizou aqui, vamos aguardar um pouquinho para ver se ele carrega as linhas associadas aos limites, tá? Mas é esse dado shape que a gente deve baixar para poder trabalhar com ele no QGIS, tá? Então, eu solicito, inclusive, que vocês já façam o download desse arquivo, Unidades da Federação do Brasil de 2019. Você pode clicar aqui, ó, esse arquivo aqui tem 10 MB, tá? Os dados normalmente são pesados mesmo, tá? Já baixa que no próximo vídeo a gente vai utilizar esses dados. Vou deixar ele carregando aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês como instalar o QGIS também, já para deixar pronto para a próxima aula. Então, você vai acessar lá qgis.org. Tá? Ele está na versão 3.16, mas a versão estável, ó, é a chamada LTR, que é Long Term Release, a versão estável, a última é a 3.10, então é essa versão que a gente vai utilizar, 3.10. Download. Então, você pode pegar aqui, ó, a última versão estável, a 3.10, né? Se sua máquina é 64 bits, pode baixar essa aqui, tá bom? Então, clica lá e ele já vai começar o download aqui, ó. Tá com 386 MB essa versão. Eu vou cancelar no meu aqui, que no meu já está instalado, tá joia? Baixou, basta dar 2 cliques e trabalhar na instalação do QGIS, tá bom? Ó, aqui já baixei o Unidades da Federação também, um arquivo zip. E na próxima aula a gente vai trabalhar com esses dados. Pessoal, o objetivo da aula era esse. Aqui, ó, ele já carregou aqui os limites dos estados, das unidades da federação, só para mostrar para vocês, né? São esses limites. Quando a gente leva para o SIG, o que acontece? A gente consegue manipular, consegue trabalhar com simbologia, com escala de cores, com isolar, né? Digamos, filtrar, selecionar apenas alguns limites que a gente queira trabalhar e tirar outros do mapa, tá? Para processar esses dados, tá joia? Então, é isso. A gente termina esta aula por aqui. Desejo a todos bons estudos. Até a próxima!